Capítulo 25 do livro do Gênesis. Abraão casou-se com outra mulher, chamada Quetura. Ela lhe deu os seguintes filhos: Zinrã, Joksã, Dedã, Midian, Isbaque e Suá. Joksã gerou Sabá e Dedã. Os descendentes de Dedã foram os Assuritas, os Letuzitas e os Leumitas. Os filhos de Midian foram Efã, Éfer, Enoque, Abida e Elba. Todos esses foram os descendentes de Quetura. Abraão deixou tudo que tinha para Isaque, mas para os filhos de suas concubinas deu presentes e ainda em vida enviou-os para longe de Isaque, para a terra do Oriente. Abraão viveu 175 anos, morreu em boa velhice em idade bem avançada, e foi reunido aos seus antepassados. Seus filhos Isaque e Ismael o sepultaram na caverna de Macpela, perto de Manré, no campo de Efrom, filho de Zoar, o Hitita. O campo que Abraão comprara dos Hititas. Foi ali que Abraão e Sara, sua mulher, foram sepultados depois da morte de Abraão. Deus abençoou seu filho Isaque. Isaque morava próximo a Beer-Lahai-Roi. Este é o registro da descendência de Ismael, o filho de Abraão, de Agar, a serva egípcia de Sara, e a serva egípcia de Sara deu a ele. São esses os nomes dos filhos de Ismael, alistados por ordem de nascimento: Nabaiote, o filho mais velho de Ismael, Quedar, Adel, Mibsal, Misma, Dumá, Massá, Adar, Temá, Jeftur, Nafis e Quedmá. Foram esses os 12 filhos de Ismael, que se tornaram os líderes de suas tribos. Os seus povoados e acampamentos receberam os seus nomes. Ismael viveu 137 anos, morreu e foi reunido aos seus antepassados. Seus descendentes se estabeleceram na região que vai de Avilá a Sur, próximo à fronteira com o Egito, na direção de quem vai para Assur, e viveram em hostilidade contra todos os seus irmãos. Esta é a história da família de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, ao qual aos 40 anos se casou com Rebeca, filha de Betuel, o arameu, de Padã-Arã, irmã de Labão, também o arameu. Isaque orou ao Senhor em favor de sua mulher, porque era estéril. O Senhor respondeu a sua oração e Rebeca, sua mulher, engravidou. Os meninos se empurravam dentro dela, pelo que disse: Por que está me acontecendo isso? Foi então consultar o Senhor. Disse-lhe o Senhor: Duas nações estão em seu ventre, já desde as suas entranhas 2 povos se separarão. Um deles será mais forte que o outro, mas o mais velho servirá ao mais novo. Ao chegar a época de dar à luz, confirmou-se que havia gêmeos em seu ventre. O primeiro a sair era ruivo e todo o seu corpo era como um manto de pelos, por isso lhe deram o nome de Esaú. Depois saiu seu irmão com a mão agarrada no calcanhar de Esaú, pelo que lhe deram o nome de Jacó. Tinha Isaque 60 anos de idade quando Rebeca os deu à luz. Os meninos cresceram, Esaú tornou-se caçador, habilidoso e vivia percorrendo os campos. Ao passo que Jacó cuidava do rebanho e vivia nas tendas. Isaque preferia Esaú porque gostava de comer de suas caças. Rebeca preferia Jacó. Certa vez, quando Jacó preparava um ensopado, Esaú chegou faminto, voltando do campo, e pediu-lhe: Dê-me um pouco desse ensopado vermelho aí. Estou faminto, por isso também foi chamado Edom. Respondeu-lhe Jacó: Venda-me primeiro o seu direito de filho mais velho. Disse Esaú: Estou quase morrendo, de que me vale esse direito? Jacó, porém, insistiu: Jure primeiro. Ele fez um juramento, vendendo o seu direito de filho mais velho a Jacó. Então Jacó serviu a Esaú pão com ensopado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e se foi. Assim Esaú desprezou o seu direito de filho mais velho. Capítulo 25 do livro do Gênesis. Abraão casou-se com outra mulher, chamada Quetura. Ela lhe deu os seguintes filhos: Zinrã, Joksã, Dedã, Midian, Isbaque e Suá. Joksã gerou Sabá e Dedã. Os descendentes de Dedã foram os Assuritas, os Letuzitas e os Leumitas. Os filhos de Midian foram Efã, Éfer, Enoque, Abida e Elba. Todos esses foram os descendentes de Quetura. Abraão deixou tudo que tinha para Isaque, mas para os filhos de suas concubinas deu presentes e ainda em vida enviou-os para longe de Isaque, para a terra do Oriente. Abraão viveu 175 anos, morreu em boa velhice em idade bem avançada, e foi reunido aos seus antepassados. Seus filhos Isaque e Ismael o sepultaram na caverna de Macpela, perto de Manré, no campo de Efrom, filho de Zoar, o Hitita. O campo que Abraão comprara dos Hititas. Foi ali que Abraão e Sara, sua mulher, foram sepultados depois da morte de Abraão. Deus abençoou seu filho Isaque. Isaque morava próximo a Beer-Lahai-Roi. Este é o registro da descendência de Ismael, o filho de Abraão, de Agar, a serva egípcia de Sara, e a serva egípcia de Sara deu a ele. São esses os nomes dos filhos de Ismael, alistados por ordem de nascimento: Nabaiote, o filho mais velho de Ismael, Quedar, Adel, Mibsal, Misma, Dumá, Massá, Adar, Temá, Jeftur, Nafis e Quedmá. Foram esses os 12 filhos de Ismael, que se tornaram os líderes de suas tribos. Os seus povoados e acampamentos receberam os seus nomes. Ismael viveu 137 anos, morreu e foi reunido aos seus antepassados. Seus descendentes se estabeleceram na região que vai de Avilá a Sur, próximo à fronteira com o Egito, na direção de quem vai para Assur, e viveram em hostilidade contra todos os seus irmãos. Esta é a história da família de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, ao qual aos 40 anos se casou com Rebeca, filha de Betuel, o arameu, de Padã-Arã, irmã de Labão, também o arameu. Isaque orou ao Senhor em favor de sua mulher, porque era estéril. O Senhor respondeu a sua oração e Rebeca, sua mulher, engravidou. Os meninos se empurravam dentro dela, pelo que disse: Por que está me acontecendo isso? Foi então consultar o Senhor. Disse-lhe o Senhor: Duas nações estão em seu ventre, já desde as suas entranhas 2 povos se separarão. Um deles será mais forte que o outro, mas o mais velho servirá ao mais novo.
Ao chegar a época de dar à luz, confirmou-se que havia gêmeos em seu ventre. O primeiro a sair era ruivo e todo seu corpo era como um manto de pelos, por isso lhe deram o nome de Esaú. Depois saiu seu irmão com a mão agarrada no calcanhar de Esaú, pelo que lhe deram o nome de Jacó. Tinha Isaque 60 anos de idade quando Rebeca os deu à luz. Os meninos cresceram e Esaú tornou-se caçador, habilidoso e vivia percorrendo os campos, ao passo que Jacó cuidava do rebanho e vivia nas tendas. Isaque preferia Esaú porque gostava de comer de suas caças. Rebeca preferia Jacó. Certa vez, quando Jacó preparava um ensopado, Esaú chegou faminto voltando do campo e pediu-lhe: Dê-me um pouco desse ensopado vermelho aí. Estou faminto, por isso também foi chamado Edom. Respondeu-lhe Jacó: Venda-me primeiro o seu direito de filho mais velho. Disse Esaú: Estou quase morrendo, de que me vale esse direito? Jacó, porém, insistiu: Jure primeiro. Ele fez um juramento vendendo o seu direito de filho mais velho a Jacó. Então Jacó serviu a Esaú pão com ensopado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e se foi. Assim Esaú desprezou o seu direito de filho mais velho. Capítulo 25 do livro do Gênesis. Abraão casou-se com outra mulher, chamada Quetura. Ela lhe deu os seguintes filhos: Zinrã, Joksã, Medã, Midian, Isbaque e Suá. Joksã gerou Sabá e Dedã. Os descendentes de Dedã foram os Assuritas, os Letusitas e os Leumitas. Os filhos de Midian foram Efã, Éfer, Enoque, Abida e Elba. Todos esses foram os descendentes de Quetura. Abraão deixou tudo que tinha para Isaque, mas para os filhos de suas concubinas deu presentes, e ainda em vida enviou-os para longe de Isaque, para a terra do Oriente. Abraão viveu 175 anos, morreu em boa velhice em idade bem avançada, e foi reunido aos seus antepassados. Seus filhos Isaque e Ismael o sepultaram na caverna de Macpela, perto de Manré, no campo de Efron, filho de Zoar, o Hitita. Campo que Abraão comprara dos hititas. Foi ali que Abraão e Sara, sua mulher, foram sepultados depois da morte de Abraão. Deus abençoou seu filho Isaque. Isaque morava próximo a Beer-Lahai-Roi. Este é o registro da descendência de Ismael, o filho de Abraão, de Agar, a serva egípcia de Sara, e a serva egípcia de Sara deu a ele. São esses os nomes dos filhos de Ismael, alistados por ordem de nascimento: Nabaiote, o filho mais velho de Ismael, Quedar, Adel, Mibsal, Misma, Dumá, Massá, Adad, Temá, Jeftur, Nafis e Quedmá. Foram esses os 12 filhos de Ismael que se tornaram os líderes de suas tribos, os seus povoados e acampamentos que receberam os seus nomes. Ismael viveu 137 anos, morreu e foi reunido aos seus antepassados. Seus descendentes se estabeleceram na região que vai de Avilá a Sur, próximo à fronteira com o Egito, na direção de quem vai para Assur, e viveram em hostilidade contra todos os seus irmãos. Esta é a história da família de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, ao qual aos 40 anos se casou com Rebeca, filha de Betuel, o arameu, de Padã-Arã, e irmã de Labão, também o arameu. Isaque orou ao Senhor em favor de sua mulher, porque era estéril. O Senhor respondeu a sua oração e Rebeca, sua mulher, engravidou. Os meninos se empurravam dentro dela, pelo que disse: Por que está me acontecendo isso? Foi então consultar o Senhor. Disse-lhe o Senhor: 2 nações estão em seu ventre, e desde as suas entranhas 2 povos se separarão. Um deles será o mais forte que o outro, mas o mais velho servirá ao mais novo. Ao chegar a época de dar à luz, confirmou-se que havia gêmeos em seu ventre. O primeiro a sair era ruivo e todo o seu corpo era como um manto de pelos, por isso lhe deram o nome de Esaú. Depois saiu seu irmão com a mão agarrada no calcanhar de Esaú, pelo que lhe deram o nome de Jacó. Tinha Isaque 60 anos de idade quando Rebeca os deu à luz. Os meninos cresceram e Esaú tornou-se caçador, habilidoso e vivia percorrendo os campos, ao passo que Jacó cuidava do rebanho e vivia nas tendas. Isaque preferia Esaú porque gostava de comer de suas caças. Rebeca preferia Jacó. Certa vez, quando Jacó preparava um ensopado, Esaú chegou faminto voltando do campo e pediu-lhe: Dê-me um pouco desse ensopado vermelho aí. Estou faminto, por isso também foi chamado Edom. Respondeu-lhe Jacó: Venda-me primeiro o seu direito de filho mais velho. Disse Esaú: Estou quase morrendo, de que me vale esse direito? Jacó, porém, insistiu: Jure primeiro. Ele fez um juramento vendendo o seu direito de filho mais velho a Jacó. Então Jacó serviu a Esaú pão com ensopado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e se foi. Assim Esaú desprezou o seu direito de filho mais velho. Capítulo 25 do livro do Gênesis. Abraão casou-se com outra mulher, chamada Quetura. Ela lhe deu os seguintes filhos: Zinrã, Joksã, Dedã, Midian, Isbaque e Suá. Joksã gerou Sabá e Dedã. Os descendentes de Dedã foram os Assuritas, os Letusitas e os Leumitas. Os filhos de Midian foram Efã, Éfer, Enoque, Abida e Elba. Todos esses foram os descendentes de Quetura. Abraão deixou tudo que tinha para Isaque, mas para os filhos de suas concubinas deu presentes, e ainda em vida enviou-os para longe de Isaque, para a terra do Oriente. Abraão viveu 175 anos, morreu em boa velhice em idade bem avançada, e foi reunido aos seus antepassados. Seus filhos Isaque e Ismael o sepultaram na caverna de Macpela, perto de Manré, no campo de Efron, filho de Zoar, o Hitita. Campo que Abraão comprara dos hititas. Foi ali que Abraão e Sara, sua mulher, foram sepultados depois da morte de Abraão. Deus abençoou seu filho Isaque. Isaque morava próximo a Beer-Lahai-Roi. Este é o registro da descendência de Ismael, o filho de Abraão, de Agar, a serva egípcia de Sara, e a serva egípcia de Sara deu a ele.
São esses os nomes dos filhos de Ismael, alistados por ordem de nascimento: Nabaiote, o filho mais velho de Ismael, Quedar, Adel, Mibsal, Misma, Dumá, Massá, Adar, Temá, Jeftur, Nafis e Quedmá. Foram esses os 12 filhos de Ismael que se tornaram os líderes de suas tribos, os seus povoados e acampamentos receberam os seus nomes. Ismael viveu 137 anos, morreu e foi reunido aos seus antepassados. Seus descendentes se estabeleceram na região que vai de Avilá a Sur, próximo à fronteira com o Egito, na direção de quem vai para Sur, e viveram em hostilidade contra todos os seus irmãos. Esta é a história da família de Isaac, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, ao qual aos 40 anos se casou com Rebeca, filha de Betuel, o arameu, de Padã-Arã, e irmã de Labão, também o arameu. Isaac orou ao Senhor em favor de sua mulher, porque era estéril. O Senhor respondeu a sua oração e Rebeca, sua mulher, engravidou. Os meninos se empurravam dentro dela, pelo que disse: Por que está me acontecendo isso? Foi então consultar o Senhor, e disse-lhe o Senhor: Duas nações estão em seu ventre, e desde as suas entranhas 2 povos se separarão. Um deles será mais forte que o outro, mas o mais velho servirá ao mais novo. Ao chegar a época de dar à luz, confirmou-se que havia gêmeos em seu ventre. O primeiro a sair era ruivo e todo o seu corpo era como um manto de pelos, por isso lhe deram o nome de Esaú. Depois saiu seu irmão com a mão agarrada no calcanhar de Esaú, pelo que lhe deram o nome de Jacó. Tinha Isaac 60 anos de idade quando Rebeca os deu à luz. Os meninos cresceram e Esaú tornou-se caçador. A de 12 vivia percorrendo os campos, ao passo que Jacó cuidava do rebanho e vivia nas tendas. Isaac preferia Esaú porque gostava de comer de suas caças. Rebeca preferia Jacó. Certa vez, quando Jacó preparava um ensopado, Esaú chegou faminto, voltando do campo, e pediu-lhe: Dê-me um pouco desse ensopado vermelho aí. Estou faminto, por isso também foi chamado Edom. Respondeu-lhe Jacó: Venda-me primeiro o seu direito de filho mais velho. Disse Esaú: Estou quase morrendo, de que me vale esse direito? Jacó, porém, insistiu: Jure primeiro. Ele fez um juramento vendendo o seu direito de filho mais velho a Jacó. Então Jacó serviu a Esaú pão com ensopado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e se foi. Assim Esaú desprezou seu direito de filho mais velho. Capítulo 25 do livro do Gênesis. Abraão casou-se com outra mulher, chamada Quetura. Ela lhe deu os seguintes filhos: Zinrã, Joksã, Dedã, Midian, Isbaque e Suá. Joksã gerou Sabá e Dedã. Os descendentes de Dedã foram os Assuritas, os Letuzitas e os Leumitas. Os filhos de Midian foram Efã, Éfer, Enoque, Abida e Elba. Todos esses foram os descendentes de Quetura. Abraão deixou tudo que tinha para Isaac, mas para os filhos de suas concubinas deu presentes, e ainda em vida enviou-os para longe de Isaac, para a terra do Oriente. Abraão viveu 175 anos, morreu em boa velhice, em idade bem avançada, e foi reunido aos seus antepassados. Seus filhos Isaac e Ismael o sepultaram na caverna de Macpela, perto de Manré, no campo de Efrom, filho de Zoar, o Hitita. Campo que Abraão comprara dos hititas. Foi ali que Abraão e Sara, sua mulher, foram sepultados depois da morte de Abraão. Deus abençoou seu filho Isaac. Isaac morava próximo a Beer-Lahai-Roi. Este é o registro da descendência de Ismael, o filho de Abraão, de Agar, a serva egípcia de Sara, e a serva egípcia de Sara deu a ele. São esses os nomes dos filhos de Ismael, alistados por ordem de nascimento: Nabaiote, o filho mais velho de Ismael, Quedar, Adel, Mibsal, Misma, Dumá, Massá, Adar, Temá, Jeftur, Nafis e Quedmá. Foram esses os 12 filhos de Ismael que se tornaram os líderes de suas tribos, os seus povoados e acampamentos receberam os seus nomes. Ismael viveu 137 anos, morreu e foi reunido aos seus antepassados. Seus descendentes se estabeleceram na região que vai de Avilá a Sur, próximo à fronteira com o Egito, na direção de quem vai para Sur, e viveram em hostilidade contra todos os seus irmãos. Esta é a história da família de Isaac, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, ao qual aos 40 anos se casou com Rebeca, filha de Betuel, o arameu, de Padã-Arã, e irmã de Labão, também o arameu. Isaac orou ao Senhor em favor de sua mulher, porque era estéril. O Senhor respondeu a sua oração e Rebeca, sua mulher, engravidou. Os meninos se empurravam dentro dela, pelo que disse: Por que está me acontecendo isso? Foi então consultar o Senhor, e disse-lhe o Senhor: Duas nações estão em seu ventre, e desde as suas entranhas 2 povos se separarão. Um deles será o mais forte que o outro, mas o mais velho servirá ao mais novo. Ao chegar a época de dar à luz, confirmou-se que havia gêmeos em seu ventre. O primeiro a sair era ruivo e todo o seu corpo era como um manto de pelos, por isso lhe deram o nome de Esaú. Depois saiu seu irmão com a mão agarrada no calcanhar de Esaú, pelo que lhe deram o nome de Jacó. Tinha Isaac 60 anos de idade quando Rebeca os deu à luz. Os meninos cresceram e Esaú tornou-se caçador. A de 12 vivia percorrendo os campos, ao passo que Jacó cuidava do rebanho e vivia nas tendas. Isaac preferia Esaú porque gostava de comer de suas caças. Rebeca preferia Jacó. Certa vez, quando Jacó preparava um ensopado, Esaú chegou faminto, voltando do campo, e pediu-lhe: Dê-me um pouco desse ensopado vermelho aí. Estou faminto, por isso também foi chamado Edom. Respondeu-lhe Jacó: Venda-me primeiro o seu direito de filho mais velho. Disse Esaú: Estou quase morrendo, de que me vale esse direito? Jacó, porém, insistiu: Jure primeiro. Ele fez um juramento vendendo o seu direito de filho mais velho a Jacó. Então Jacó serviu a Esaú pão com ensopado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e se foi. Assim Esaú desprezou seu direito de filho mais velho. Capítulo 25 do livro do Gênesis.
Abraão casou-se com outra mulher, chamada Quetura. Ela lhe deu os seguintes filhos: Zinrã, Joksã, Dedã, Midian, Isbaque e Suá. Joksã gerou Sabá e Dedã. Os descendentes de Dedã foram os Assuritas, os Letusitas e os Leumitas. Os filhos de Midian foram Efã, Éfer, Enoque, Abida e Elba. Todos esses foram os descendentes de Quetura. Abraão deixou tudo que tinha para Isaque, mas para os filhos de suas concubinas deu presentes, e ainda em vida enviou-os para longe de Isaque, para a terra do Oriente. Abraão viveu 175 anos, morreu em boa velhice em idade bem avançada, e foi reunido aos seus antepassados. Seus filhos Isaque e Ismael o sepultaram na caverna de Macpela, perto de Manré, no campo de Efron, filho de Zoar, o Hitita. Campo que Abraão comprara dos Hititas. Foi ali que Abraão e Sara, sua mulher, foram sepultados depois da morte de Abraão. Deus abençoou seu filho Isaque. Isaque morava próximo a Beer-Lahai-Roi. Este é o registro da descendência de Ismael, o filho de Abraão, de Agar, a serva egípcia de Sara, e a serva egípsia de Sara deu a ele. São esses os nomes dos filhos de Ismael, alistados por ordem de nascimento: Nabaiote, o filho mais velho de Ismael; Quedar, Abdel, Mibsal, Misma, Dumá, Massá, Adar, Temá, Jeftur, Nafis e Quedmá. Foram esses os 12 filhos de Ismael, que se tornaram os líderes de suas tribos. Os seus povoados e acampamentos receberam os seus nomes. Ismael viveu 137 anos, morreu e foi reunido aos seus antepassados. Seus descendentes se estabeleceram na região que vai de Avilá a Sur, próximo à fronteira com o Egito, na direção de quem vai para Assur, e viveram em hostilidade contra todos os seus irmãos. Esta é a história da família de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, ao qual aos 40 anos se casou com Rebeca, filha de Betuel, o arameu, de Padã-Arã, irmã de Labão, também o arameu. Isaque orou ao Senhor em favor de sua mulher, porque era estéril. O Senhor respondeu a sua oração e Rebeca, sua mulher, engravidou. Os meninos se empurravam dentro dela, pelo que disse: Por que está me acontecendo isso? Foi então consultar o Senhor. Disse-lhe o Senhor: Duas nações estão em seu ventre, e desde as suas entranhas 2 povos se separarão. Um deles será mais forte que o outro, mas o mais velho servirá ao mais novo. Ao chegar a época de dar à luz, confirmou-se que havia gêmeos em seu ventre. O primeiro a sair era ruivo e todo o seu corpo era como um manto de pelos, por isso lhe deram o nome de Esaú. Depois saiu seu irmão com a mão agarrada no calcanhar de Esaú, pelo que lhe deram o nome de Jacó. Tinha Isaque 60 anos de idade quando Rebeca os deu à luz. Os meninos cresceram e Esaú tornou-se caçador. A de 12 vivia percorrendo os campos, ao passo que Jacó cuidava do rebanho e vivia nas tendas. Isaque preferia Esaú porque gostava de comer de suas caças. Rebeca preferia Jacó. Certa vez, quando Jacó preparava um ensopado, Esaú chegou faminto, voltando do campo, e pediu-lhe: Dê-me um pouco desse ensopado vermelho aí. Estou faminto, por isso também foi chamado Edom. Respondeu-lhe Jacó: Venda-me primeiro o seu direito de filho mais velho. Disse Esaú: Estou quase morrendo, de que me vale esse direito? Jacó, porém, insistiu: Jure primeiro. Ele fez um juramento vendendo o seu direito de filho mais velho a Jacó. Então Jacó serviu a Esaú pão com ensopado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e se foi. Assim Esaú desprezou o seu direito de filho mais velho. Capítulo 25 do livro do Gênesis. Abraão casou-se com outra mulher, chamada Quetura. Ela lhe deu os seguintes filhos: Zinrã, Joksã, Dedã, Midian, Isbaque e Suá. Joksã gerou Sabá e Dedã. Os descendentes de Dedã foram os Assuritas, os Letusitas e os Leumitas. Os filhos de Midian foram Efã, Éfer, Enoque, Abida e Elba. Todos esses foram os descendentes de Quetura. Abraão deixou tudo que tinha para Isaque, mas para os filhos de suas concubinas deu presentes, e ainda em vida enviou-os para longe de Isaque, para a terra do Oriente. Abraão viveu 175 anos, morreu em boa velhice em idade bem avançada, e foi reunido aos seus antepassados. Seus filhos Isaque e Ismael o sepultaram na caverna de Macpela, perto de Manré, no campo de Efron, filho de Zoar, o Hitita. Campo que Abraão comprara dos Hititas. Foi ali que Abraão e Sara, sua mulher, foram sepultados depois da morte de Abraão. Deus abençoou seu filho Isaque. Isaque morava próximo a Beer-Lahai-Roi. Este é o registro da descendência de Ismael, o filho de Abraão, de Agar, a serva egípcia de Sara, e a serva egípcia de Sara deu a ele. São esses os nomes dos filhos de Ismael, alistados por ordem de nascimento: Nabaiote, o filho mais velho de Ismael; Quedar, Abdel, Mibsal, Misma, Dumá, Massá, Adar, Temá, Jeftur, Nafis e Quedmá. Foram esses os 12 filhos de Ismael, que se tornaram os líderes de suas tribos. Os seus povoados e acampamentos receberam os seus nomes. Ismael viveu 137 anos, morreu e foi reunido aos seus antepassados. Seus descendentes se estabeleceram na região que vai de Avilá a Sur, próximo à fronteira com o Egito, na direção de quem vai para Assur, e viveram em hostilidade contra todos os seus irmãos. Esta é a história da família de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, ao qual aos 40 anos se casou com Rebeca, filha de Betuel, o arameu, de Padã-Arã, irmã de Labão, também o arameu. Isaque orou ao Senhor em favor de sua mulher, porque era estéril. O Senhor respondeu a sua oração e Rebeca, sua mulher, engravidou. Os meninos se empurravam dentro dela, pelo que disse: Por que está me acontecendo isso? Foi então consultar o Senhor. Disse-lhe o Senhor: Duas nações estão em seu ventre, e desde as suas entranhas 2 povos se separarão. Um deles será mais forte que o outro, mas o mais velho servirá ao mais novo.
Ao chegar a época de dar à luz, confirmou-se que havia gêmeos em seu ventre. O primeiro a sair era ruivo e todo seu corpo era como um manto de pelos, por isso lhe deram o nome de Esaú. Depois saiu seu irmão com a mão agarrada no calcanhar de Esaú, pelo que lhe deram o nome de Jacó. Tinha Isaque 60 anos de idade quando Rebeca os deu à luz. Os meninos cresceram e Esaú tornou-se caçador, habilidoso e vivia percorrendo os campos, ao passo que Jacó cuidava do rebanho e vivia nas tendas. Isaque preferia Esaú porque gostava de comer de suas caças. Rebeca preferia Jacó. Certa vez, quando Jacó preparava um ensopado, Esaú chegou faminto voltando do campo e pediu-lhe: Dê-me um pouco desse ensopado vermelho aí. Estou faminto, por isso também foi chamado Edom. Respondeu-lhe Jacó: Venda-me primeiro o seu direito de filho mais velho. Disse Esaú: Estou quase morrendo, de que me vale esse direito? Jacó, porém, insistiu: Jure primeiro. Ele fez um juramento vendendo o seu direito de filho mais velho a Jacó. Então Jacó serviu a Esaú pão com ensopado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e se foi. Assim Esaú desprezou o seu direito de filho mais velho. Capítulo 25 do livro do Gênesis. Abraão casou-se com outra mulher, chamada Quetura. Ela lhe deu os seguintes filhos: Zinrã, Joksã, Dedã, Midian, Isbaque e Suá. Joksã gerou Sabá e Dedã. Os descendentes de Dedã foram os Assuritas, os Letuzitas e os Leumitas. Os filhos de Midian foram Efã, Éfer, Enoque, Abida e Elba. Todos esses foram os descendentes de Quetura. Abraão deixou tudo que tinha para Isaque, mas para os filhos de suas concubinas deu presentes, e ainda em vida enviou-os para longe de Isaque, para a terra do Oriente. Abraão viveu 175 anos, morreu em boa velhice, em idade bem avançada, e foi reunido aos seus antepassados. Seus filhos Isaque e Ismael o sepultaram na caverna de Macpela, perto de Manré, no campo de Efron, filho de Zoar, o Hitita. Campo que Abraão comprara dos hititas. Foi ali que Abraão e Sara, sua mulher, foram sepultados depois da morte de Abraão. Deus abençoou seu filho Isaque. Isaque morava próximo a Beer-Lahai-Roi. Este é o registro da descendência de Ismael, o filho de Abraão, de Agar, a serva egípcia de Sara, a serva egípsia de Sara deu a ele. São esses os nomes dos filhos de Ismael, alistados por ordem de nascimento: Nabaiote, o filho mais velho de Ismael, Quedar, Adel, Mibsal, Misma, Dumá, Massá, Adad, Temá, Jeftur, Nafis e Quedmá. Foram esses os 12 filhos de Ismael, que se tornaram os líderes de suas tribos. Os seus povoados e acampamentos receberam os seus nomes. Ismael viveu 137 anos, morreu e foi reunido aos seus antepassados. Seus descendentes se estabeleceram na região que vai de Avilá a Sur, próximo à fronteira com o Egito, na direção de quem vai para Sur, e viveram em hostilidade contra todos os seus irmãos. Esta é a história da família de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, ao qual aos 40 anos se casou com Rebeca, filha de Betuel, o arameu, de Padã-Arã, irmã de Labão, também o arameu. Isaque orou ao Senhor em favor de sua mulher, porque era estéril. O Senhor respondeu a sua oração e Rebeca, sua mulher, engravidou. Os meninos se empurravam dentro dela, pelo que disse: Por que está me acontecendo isso? Foi então consultar o Senhor. Disse-lhe o Senhor: 2 nações estão em seu ventre, já desde as suas entranhas 2 povos se separarão. Um deles será mais forte que o outro, mas o mais velho servirá ao mais novo. Ao chegar a época de dar à luz, confirmou-se que havia gêmeos em seu ventre. O primeiro a sair era ruivo e todo o seu corpo era como um manto de pelos, por isso lhe deram o nome de Esaú. Depois saiu seu irmão com a mão agarrada no calcanhar de Esaú, pelo que lhe deram o nome de Jacó. Tinha Isaque 60 anos de idade quando Rebeca os deu à luz. Os meninos cresceram e Esaú tornou-se caçador, habilidoso e vivia percorrendo os campos, ao passo que Jacó cuidava do rebanho e vivia nas tendas. Isaque preferia Esaú porque gostava de comer de suas caças. Rebeca preferia Jacó. Certa vez, quando Jacó preparava um ensopado, Esaú chegou faminto voltando do campo e pediu-lhe: Dê-me um pouco desse ensopado vermelho aí. Estou faminto, por isso também foi chamado Edom. Respondeu-lhe Jacó: Venda-me primeiro o seu direito de filho mais velho. Disse Esaú: Estou quase morrendo, de que me vale esse direito? Jacó, porém, insistiu: Jure primeiro. Ele fez um juramento vendendo o seu direito de filho mais velho a Jacó. Então Jacó serviu a Esaú pão com ensopado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e se foi. Assim Esaú desprezou o seu direito de filho mais velho. Capítulo 25 do livro do Gênesis. Abraão casou-se com outra mulher, chamada Quetura. Ela lhe deu os seguintes filhos: Zinrã, Joksã, Dedã, Midian, Isbaque e Suá. Joksã gerou Sabá e Dedã. Os descendentes de Dedã foram os Assuritas, os Letuzitas e os Leumitas. Os filhos de Midian foram Efã, Éfer, Enoque, Abida e Elba. Todos esses foram os descendentes de Quetura. Abraão deixou tudo que tinha para Isaque, mas para os filhos de suas concubinas deu presentes, e ainda em vida enviou-os para longe de Isaque, para a terra do Oriente. Abraão viveu 175 anos, morreu em boa velhice, em idade bem avançada, e foi reunido aos seus antepassados. Seus filhos Isaque e Ismael o sepultaram na caverna de Macpela, perto de Manré, no campo de Efron, filho de Zoar, o Hitita. Campo que Abraão comprara dos hititas. Foi ali que Abraão e Sara, sua mulher, foram sepultados depois da morte de Abraão. Deus abençoou seu filho Isaque. Isaque morava próximo a Beer-Lahai-Roi. Este é o registro da descendência de Ismael, o filho de Abraão, de Agar, a serva egípcia de Sara, e a serva egípcia de Sara deu a ele.
São esses os nomes dos filhos de Ismael, alistados por ordem de nascimento: Nabaiote, o filho mais velho de Ismael, Quedar, Abdel, Mibsal, Misma, Dumá, Massá, Adar, Temá, Jeftur, Nafis e Quedmá. Foram esses os 12 filhos de Ismael que se tornaram os líderes de suas tribos, os seus povoados e acampamentos receberam os seus nomes. Ismael viveu 137 anos, morreu e foi reunido aos seus antepassados. Seus descendentes se estabeleceram na região que vai de Avilá a Sur, próximo à fronteira com o Egito, na direção de quem vai para Assur, e viveram em hostilidade contra todos os seus irmãos. Esta é a história da família de Isaac, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, ao qual aos 40 anos se casou com Rebeca, filha de Betuel, o arameu, de Padã-Arã, e irmã de Labão, também o arameu. Isaac orou ao Senhor em favor de sua mulher, porque era estéril. O Senhor respondeu a sua oração e Rebeca, sua mulher, engravidou. Os meninos se empurravam dentro dela, pelo que disse: Por que está me acontecendo isso? Foi então consultar o Senhor, e disse-lhe o Senhor: Duas nações estão em seu ventre, e desde as suas entranhas 2 povos se separarão. Um deles será mais forte que o outro, mas o mais velho servirá ao mais novo. Ao chegar a época de dar à luz, confirmou-se que havia gêmeos em seu ventre. O primeiro a sair era ruivo e todo o seu corpo era como um manto de pelos, por isso lhe deram o nome de Esaú. Depois saiu seu irmão com a mão agarrada no calcanhar de Esaú, pelo que lhe deram o nome de Jacó. Tinha Isaac 60 anos de idade quando Rebeca os deu à luz. Os meninos cresceram e Esaú tornou-se caçador, habilidoso e vivia percorrendo os campos, ao passo que Jacó cuidava do rebanho e vivia nas tendas. Isaac preferia Esaú porque gostava de comer de suas caças. Rebeca preferia Jacó. Certa vez, quando Jacó preparava um ensopado, Esaú chegou faminto, voltando do campo, e pediu-lhe: Dê-me um pouco desse ensopado vermelho aí. Estou faminto, por isso também foi chamado Edom. Respondeu-lhe Jacó: Venda-me primeiro o seu direito de filho mais velho. Disse Esaú: Estou quase morrendo, de que me vale esse direito? Jacó, porém, insistiu: Jure primeiro. Ele fez um juramento vendendo o seu direito de filho mais velho a Jacó. Então Jacó serviu a Esaú pão com ensopado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e se foi. Assim Esaú desprezou o seu direito de filho mais velho. Capítulo 25 do livro do Gênesis. Abraão casou-se com outra mulher, chamada Quetura. Ela lhe deu os seguintes filhos: Zinrã, Joksã, Dedã, Midian, Isbaque e Suá. Joksã gerou Sabá e Dedã. Os descendentes de Dedã foram os Assuritas, os Letusitas e os Leumitas. Os filhos de Midian foram Efã, Éfer, Enoque, Abida e Elba. Todos esses foram os descendentes de Quetura. Abraão deixou tudo que tinha para Isaac, mas para os filhos de suas concubinas deu presentes e ainda em vida enviou-os para longe de Isaac, para a terra do Oriente. Abraão viveu 175 anos, morreu em boa velhice em idade bem avançada, e foi reunido aos seus antepassados. Seus filhos Isaac e Ismael o sepultaram na caverna de Macpela, perto de Manré, no campo de Efrom, filho de Zoar, o Hitita. Campo que Abraão comprara dos hititas. Foi ali que Abraão e Sara, sua mulher, foram sepultados depois da morte de Abraão. Deus abençoou seu filho Isaque. Isaque morava próximo a Beer-Lahai-Roi. Este é o registro da descendência de Ismael, o filho de Abraão, de Agar, a serva egípcia de Sara, e a serva egípcia de Sara deu a ele. São esses os nomes dos filhos de Ismael, alistados por ordem de nascimento: Nabaiote, o filho mais velho de Ismael, Quedar, Abdel, Mibsal, Misma, Dumá, Massá, Adar, Temá, Jeftur, Nafis e Quedmá. Foram esses os 12 filhos de Ismael que se tornaram os líderes de suas tribos, os seus povoados e acampamentos receberam os seus nomes. Ismael viveu 137 anos, morreu e foi reunido aos seus antepassados. Seus descendentes se estabeleceram na região que vai de Avilá a Sur, próximo à fronteira com o Egito, na direção de quem vai para Assur, e viveram em hostilidade contra todos os seus irmãos. Esta é a história da família de Isaac, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, ao qual aos 40 anos se casou com Rebeca, filha de Betuel, o arameu, de Padã-Arã, e irmã de Labão, também o arameu. Isaac orou ao Senhor em favor de sua mulher, porque era estéril. O Senhor respondeu a sua oração e Rebeca, sua mulher, engravidou. Os meninos se empurravam dentro dela, pelo que disse: Por que está me acontecendo isso? Foi então consultar o Senhor. Disse-lhe o Senhor: Duas nações estão em seu ventre, e desde as suas entranhas 2 povos se separarão. Um deles será mais forte que o outro, mas o mais velho servirá ao mais novo. Ao chegar a época de dar à luz, confirmou-se que havia gêmeos em seu ventre. O primeiro a sair era ruivo e todo o seu corpo era como um manto de pelos, por isso lhe deram o nome de Esaú. Depois saiu seu irmão com a mão agarrada no calcanhar de Esaú, pelo que lhe deram o nome de Jacó. Tinha Isaac 60 anos de idade quando Rebeca os deu à luz. Os meninos cresceram e Esaú tornou-se caçador, habilidoso e vivia percorrendo os campos, ao passo que Jacó cuidava do rebanho e vivia nas tendas. Isaac preferia Esaú porque gostava de comer de suas caças. Rebeca preferia Jacó. Certa vez, quando Jacó preparava um ensopado, Esaú chegou faminto, voltando do campo, e pediu-lhe: Dê-me um pouco desse ensopado vermelho aí. Estou faminto, por isso também foi chamado Edom. Respondeu-lhe Jacó: Venda-me primeiro o seu direito de filho mais velho. Disse Esaú: Estou quase morrendo, de que me vale esse direito? Jacó, porém, insistiu: Jure primeiro. Ele fez um juramento vendendo o seu direito de filho mais velho a Jacó. Então Jacó serviu a Esaú pão com ensopado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e se foi. Assim Esaú desprezou o seu direito de filho mais velho. Capítulo 25 do livro do Gênesis.
Abraão casou-se com outra mulher, chamada Quetura. Ela lhe deu os seguintes filhos: Zinrã, Joksã, Dedã, Midian, Isbaque e Suá. Joksã gerou Sabá e Dedã. Os descendentes de Dedã foram os Assuritas, os Letuzitas e os Leumitas. Os filhos de Midian foram Efã, Éfer, Enoque, Abida e Elba. Todos esses foram os descendentes de Quetura. Abraão deixou tudo que tinha para Isaque, mas para os filhos de suas concubinas deu presentes e ainda em vida enviou-os para longe de Isaque, para a terra do Oriente. Abraão viveu 175 anos, morreu em boa velhice em idade bem avançada, e foi reunido aos seus antepassados. Seus filhos Isaque e Ismael o sepultaram na caverna de Macpela, perto de Manré, no campo de Efron, filho de Zoar, o Hitita. Campo que Abraão comprara dos Hititas. Foi ali que Abraão e Sara, sua mulher, foram sepultados depois da morte de Abraão. Deus abençoou seu filho Isaque. Isaque morava próximo a Beer-Lahai-Roi. Este é o registro da descendência de Ismael, o filho de Abraão, de Agar, a serva egípcia de Sara, e a serva egípsia de Sara deu a ele. São esses os nomes dos filhos de Ismael, alistados por ordem de nascimento: Nabaiote, o filho mais velho de Ismael; Quedar, Abdel, Mibsal, Misma, Dumá, Massá, Adar, Temá, Jeftur, Nafis e Quedmá. Foram esses os 12 filhos de Ismael, que se tornaram os líderes de suas tribos. Os seus povoados e acampamentos receberam os seus nomes. Ismael viveu 137 anos, morreu e foi reunido aos seus antepassados. Seus descendentes se estabeleceram na região que vai de Avilá a Sur, próximo à fronteira com o Egito, na direção de quem vai para Sur, e viveram em hostilidade contra todos os seus irmãos. Esta é a história da família de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, ao qual aos 40 anos se casou com Rebeca, filha de Betuel, o arameu, de Padã-Arã, e irmã de Labão, também o arameu. Isaque orou ao Senhor em favor de sua mulher, porque era estéril. O Senhor respondeu a sua oração e Rebeca, sua mulher, engravidou. Os meninos se empurravam dentro dela, pelo que disse: Por que está me acontecendo isso? Foi então consultar o Senhor. Disse-lhe o Senhor: 2 nações estão em seu ventre, já desde as suas entranhas 2 povos se separarão. Um deles será o mais forte que o outro, mas o mais velho servirá ao mais novo. Ao chegar a época de dar à luz, confirmou-se que havia gêmeos em seu ventre. O primeiro a sair era ruivo e todo o seu corpo era como um manto de pelos, por isso lhe deram o nome de Esaú. Depois saiu seu irmão com a mão agarrada no calcanhar de Esaú, pelo que lhe deram o nome de Jacó. Tinha Isaque 60 anos de idade quando Rebeca os deu à luz. Os meninos cresceram e Esaú tornou-se caçador, habilidoso e vivia percorrendo os campos, ao passo que Jacó cuidava do rebanho e vivia nas tendas. Isaque preferia Esaú porque gostava de comer de suas caças. Rebeca preferia Jacó. Certa vez, quando Jacó preparava um ensopado, Esaú chegou faminto, voltando do campo, e pediu-lhe: Dê-me um pouco desse ensopado vermelho aí. Estou faminto, por isso também foi chamado Edom. Respondeu-lhe Jacó: Venda-me primeiro o seu direito de filho mais velho. Disse Esaú: Estou quase morrendo, de que me vale esse direito? Jacó, porém, insistiu: Jure primeiro. Ele fez um juramento vendendo o seu direito de filho mais velho a Jacó. Então Jacó serviu a Esaú pão com ensopado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e se foi. Assim Esaú desprezou o seu direito de filho mais velho.